Boa noite, igreja. Paz do Senhor. É com muito temor que a gente sobe aqui. A gente fica bem nervoso, né, para ser sincero. Acho que nunca é fácil subir aqui, acho que é uma responsabilidade muito grande. Principalmente, acho que até por causa da idade, né? Tenho 24 anos, então eu sei que... Tô novo, graças a Deus. Mas eu sei que a maioria já viveu muito mais do que eu vivi. Então, talvez outras pessoas poderiam estar aqui, talvez outras pessoas fossem mais habilitadas do que eu para estar aqui. Mas uma das coisas que eu aprendi a respeito de serviço é que não é sobre habilidade, é sobre disponibilidade. Então, quando o pastor Luiz me pediu no domingo para ministrar, aí eu, de aptidão, falei, na hora. Não porque seja assim, como é que eu posso dizer? É bom estar aqui, mas é difícil, não é fácil. Mas enfim, e uma das coisas que assim eu tenho mais temor é sobre aquilo que Deus nos direciona a dizer. Deus me direcionou a falar sobre esse tema, dos ciclos estagnados à expansão, o poder da decisão. Esse tema, ele vai falar justamente a respeito de como as nossas decisões, elas podem nos tirar do lugar. Como você tomar uma decisão pode te tirar de onde você está estagnado. Queria aí que abrisse em João 5, do versículo 1 ao 9. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, ao qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Um dos que estavam ali era paralítico e fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado havia tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? O paralítico disse: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu em um sábado. Amém. Deus, muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Te agradeço pela oportunidade de estar aqui compartilhando a Tua palavra com os nossos irmãos, Deus. Deus, seja feita a Tua vontade, Pai. Deus, esse momento não é meu, mas é um momento Teu, Pai. Deus, me direciona, Pai. Deus, que sejam as Tuas palavras e não as minhas. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, antes de começar de fato na ministração, eu queria contar uma história para a gente contextualizar o que eu vou dizer. Mas basicamente, eu queria que você se imaginasse, você, dentro de um barco, que ele está indo rumo numa cascata. Então, cascata é aquele lá que vai lá altão e depois cai a água lá, aí vai num laguinho lá embaixo. Então, pensa que você está num barquinho e você está indo rumo à cascata. E a correnteza está te levando. O que você faz nesses momentos? Você está sendo levado pela correnteza, então você tem que tomar alguma decisão nesse momento. Mas que tipo de decisão você vai tomar? E aí entram várias decisões. Vai ter gente que vai querer remar contra a correnteza, achando que o barco vai parar. Vai ter gente que vai querer pular do barco. Vai ter gente que vai ficar balançando no barco para ver se ele vai para outro lugar. Então, cada um vai ter um tipo de decisão diferente. Vai ter gente que vai simplesmente ficar no barco e esperar chegar na correnteza e cair. Mas de uma coisa é certa: a correnteza, ela vai te levar. Isso é certo. A correnteza vai levar o barco. Independente, queira você ou queira não. E aí, independente do que você decida, a correnteza vai te arrastar. Só que essa história, na verdade, eu quero que agora você troque, né?
e você pense que a correnteza é o tempo e a cascata é a morte. Queira você ou não, o tempo ele é implacável. Queira você ou não, o tempo ele vai passar. O tempo ele passa. E quanto mais o tempo passa, mais a gente se aproxima da morte. Então é a mesma coisa desse barquinho. Quanto mais o tempo vai passar, mais você se aproxima da morte. Quanto mais você ficar no barquinho, mais perto você vai chegar da cascata, até que chega um momento onde você vai despencar. E aí, o que eu quero dizer com isso? O nosso tempo aqui na Terra, ele é finito. Nosso tempo aqui na Terra, ele tem um começo e ele tem um fim. E o que faz com que a nossa vida... O que faz com que seja a nossa vida na Terra? Na verdade, é o fruto das nossas decisões. É o fruto das decisões que você toma ao longo da sua vida que vai te levar para os lugares ou não. Talvez você tome uma decisão mais arriscada, vai te levar para a morte mais cedo. Talvez você tome uma decisão mais conservadora, vai te levar para a morte bem mais tarde. Então a pessoa que ficou parada, ela foi lá e caiu. A pessoa que nadou contra a correnteza, demorou 10 minutos a mais. Mas ela também caiu. E uma das coisas que Deus nos deu, principalmente, é o tempo. Deus nos deu o tempo. E o tempo ele não respeita. O tempo, na verdade, ele é um funil. Por que ele é um funil? Porque quando a gente é jovem, a gente pode escolher várias coisas. Quando você é jovem, você tem uma diversidade de coisas que você pode escolher. Então, por exemplo, um menino de 10 anos pode escolher jogar bola no Barcelona. Por quê? Porque o menino ele vai ter tempo para isso, ele vai conseguir amadurecer. Agora, você pegar uma pessoa de 50 anos, ela pode sonhar o que quiser jogar no Barcelona, não vai jogar. Entendeu? Conforme o tempo passa, esse funil ele vai ficando cada vez menor. E por que eu quero falar a respeito de decisão? Porque principalmente eu estou no momento da minha vida onde eu estou vivendo muitas decisões. Eu estou no momento da minha vida onde, assim, eu não imaginava que fosse decidir tantas coisas em tão pouco tempo. Então, você tem que decidir coisas de casamento, aí você tem que decidir onde você vai morar, aí você tem que decidir que jeito você vai trabalhar, aí você tem que decidir se vai trabalhar perto do trabalho da sua esposa ou perto do seu trabalho. Então, são várias decisões que a gente tem que fazer. E eu comecei a ficar angustiado com tanta decisão. Falei, Deus do céu, isso está só começando. E aí, eu lembrei de uma aula de filosofia que eu tive. E eu lembrei que tem um conceito filosófico que chama angústia existencial. A angústia existencial é do filósofo Kierkegaard. O que é esse angústia existencial? Nada mais é, esse filósofo ele vai falar o seguinte: olha, o ser humano ele é dotado de liberdade. Ou seja, o ser humano ele é tão livre que ele tem o poder de escolha. Só que aí tem um paradoxo aí. Se você é livre para ter o poder de escolha e você pode decidir, na verdade você não pode, porque você não pode ter a decisão de não decidir. Ou seja, o fato de você não decidir também é uma decisão. E aí eu lembrei justamente desse conceito. Só que nesse conceito desse filósofo, tem algumas coisas que ele fala que é o seguinte: essa angústia existencial, ela surge com base em diversas decisões que você tomou. E aí chega num ponto onde você começa a ter medo de se arrepender e medo de errar. E isso te leva principalmente a você sempre se culpar pelas suas escolhas. Então você sempre se culpa pela escolha que você tomou. E por que você não escolheu a outra opção diante das infinitas possibilidades que você tinha? Então, só recapitulando aqui, você tem uma decisão, você pode tomar vários caminhos, mas sempre que você toma uma, você volta para o seguinte sentido: por que eu não tomei a outra decisão?
E aí esse filósofo vai chamar isso de angústia existencial. Ou seja, você nunca está contente. Isso daí é um problema. Só que esse problema, essa angústia existencial, não atinge nós cristãos. Por quê? Porque nós não vivemos pelas mesmas decisões. Ou seja, as decisões que nós cristãos a gente toma não são as nossas, mas são as decisões que a gente tem que tomar com base no que Deus quer para a gente. E a partir do momento que a gente começa a tomar esse tipo de decisão, a gente não vive no mesmo mundo onde esse filósofo chama aí de angústia existencial. E por que eu trouxe essa questão, né, desse filósofo? Porque é uma liberdade individual que você tem de poder escolher ou não. Só que você precisa decidir. Não existe o meio termo. Inclusive o meio termo é o pior. Por que o meio termo é o pior? Porque justamente quando você fica na neutralidade de não decidir, você fica no ciclo estagnado. Então eu vou dar meu exemplo. Eu estava num dia tranquilo, lá no acampamento dos adolescentes, estava de boa, não foi desse ano, não foi 2024, foi 2023. E aí, estava na mesa estava conversando com a Ana Vitória, com o Luiz, acho que tinha mais algum amigo nosso lá, e a gente tocou no assunto do apartamento. Aí, porque tal, tem que comprar apartamento para casar, e eu assim, mas por enquanto não estou tanto assim nessa ideia de casar, estou bem, confortável namorando, né? Tá legal, não tá... Sim, não precisa casar agora, eu posso formar antes, posso ter uma renda a mais, posso construir um patrimônio antes, não precisa casar agora. E aí eu me lembro direitinho que a Vitória falou assim para a pastora Luciana: mãe, vem aqui rapidinho, o Vinícius está olhando um apartamento para comprar porque ele quer casar. Aí a pastora Luciene pegou e falou assim: então nós vamos ver isso agora. Aí que eu falei o seguinte, sabe quando que dá um start na sua mente? A Luana nem entendeu nada, porque eu só falei assim: nós vamos casar então. Foi desse jeito, não entendeu nada. Tomei a decisão naquele momento. Mas o que aconteceu a partir daquele momento? Eu lembro muito bem, isso daí foi em julho, aí deu mais ou menos em agosto, acho que a pastora Luciane mandou lá uns apartamentos que ela tinha visto. Aí eu acho que eu fui doido também. Falei assim: então vamos, não se perde nada. Aí eu marquei uma reunião com o corretor. Aí o corretor, ele foi lá no trabalho, falou: é assim, assim, assim. Eu falei: não, então quero comprar. Só que eu não tenho R$1 no bolso. Não tinha nada, não tinha R$1 no bolso. Se perguntar o que eu tinha, era, sei lá, não tinha nem para sair para lanchar. Aí ele perguntou: você tem quanto para dar de entrada? Eu falei: 0. Aí falou: tá bom, então vamos ver o que a gente faz aqui, né? Você tem cartão de crédito? Eu falei: tem, mas não tem como usar não. Enfim. E aí nisso, eu lembro que minha principal decisão naquele momento foi: olha, eu sou uma pessoa muito assim, se der certo é de Deus, se não der certo é porque não era da vontade de Deus. Acho que tudo que eu fiz foi assim na minha vida, tudo que eu oro geralmente é assim, falo: Deus, se for da tua vontade, que isso dê certo, se não for, tira do meu coração essa vontade. E deixei na mão de Deus, falei: não toco mais no assunto. Aí o cara mandou mensagem, falou: parece que deu certo aqui, foi aprovado seu financiamento e tal. O imóvel foi avaliado um pouquinho a mais, então você consegue reduzir o valor da entrada. Aí eu falei: tá bom. Aí acabou que eu tive que usar o cartão de crédito. Mas assim, deu certo. E a partir desse momento que eu tomei a decisão de casar com a Luana, eu vi como as portas começaram a se abrir. Como eu comecei a sair desse ciclo estagnado, que era só um namoro, onde talvez era o seguinte: minha vida era: eu estou namorando, estou como estagiário, estou na casa do papai e da mamãe, não preciso comprar nada, não preciso pagar nada, meus pais nunca me cobraram nada lá em casa, nunca colocaram para pagar a conta, a única conta que colocou para pagar foi a de internet. Então assim, eu tinha uma vida de rei. O almoço era pronto todo dia, meio-dia,
feijão novo, porque eu não como feijão velho. Então, assim... eu tinha uma vida de rei. Eu não precisava preocupar com nada. E eu me lembro que, a partir do momento que eu tomei essa decisão, as coisas começaram a acelerar de um jeito que eu não imaginei que fosse acelerar tão rápido. E assim, eu tenho uma noiva que, graças a Deus, ela é um pouco ansiosa. Então ela é assim, se você falar agora, ela já pesquisou tudo. Então, na hora que eu falei isso aí pra ela, no outro dia ela já estava olhando os locais onde ia casar, já estava marcando onde que a gente ia ir, que horas a gente ia visitar o local e como que a gente ia fazer o casamento. E eu comecei a ver as coisas acelerar de tão jeito, que eu cheguei num ponto onde eu falei, cara, meu Deus, será que está certo mesmo? Será que eu tomei a decisão certa? E eu me vi nessa angústia existencial. Será que eu tomei a decisão certa de casar nesse momento? Mas Deus, se for da sua vontade, o Senhor vai provendo. Então, foi dando certo. Aí quando deu outubro, a gente conseguiu assinar o contrato lá na Caixa, a gente conseguiu comprar o nosso apartamento na planta e está sendo construído até hoje. Mas glória a Deus, está 88%. Vai dar certo. Mas enfim. E nisso eu passei um tempinho e eu comecei a ver como Deus ia caminhando as minhas decisões com aquilo que Ele plantou no meu coração, que era o casamento. Então, como Deus ia me conduzindo para aquele lugar. Então, eu comecei a subir de cargo no trabalho. Eu lembro uma vez, cheguei na pastora Luciana e falei, pastora, eu estou ganhando tanto. Ela falou, sério, glória a Deus. Mas, pastora, é só por 4 meses. E hoje, justamente, eu ganho mais do que aquele valor que eu falei para ela, naquela vez. Mas como Deus foi conduzindo. E eu percebi que Deus foi fazendo. Toda vez eu via a mão de Deus. E conforme vai chegando o casamento, você fica um pouquinho mais preocupado. E aí entra a minha dificuldade. E talvez alguns irmãos aqui se identifiquem. Que é quando a preocupação vai batendo na porta, parece que a gente tem mais dificuldade de confiar em Deus que quando está longe. Quando faltava 2 anos, 1 ano e meio para o casamento, tá de boa, eu confio em Deus, estava feliz, sorrindo. Agora faltando 6 meses, deu um calor, deu um aperto. Eu falei assim, meu Deus do céu. E eu super preocupado, e eu falei assim para a Luana um dia, eu falei assim, eu não sei se o dinheiro vai dar. E eu fazia conta de tudo. Então terminava a reunião com o fornecedor, eu sentava com a Luana e falava, a gente tem que pagar isso, beleza. E eu tenho tantos salários para receber até lá. Não vai dar. Então essa era a conta. Aí a Luana é uma mulher muito mais de fé do que eu. Ela ficava brava. Ela falava, não, para de falar isso, que besteira que você está falando, não sei o que, você não confia em Deus. Eu falei, eu confio, mas eu sou pé no chão, eu faço conta. Ela falou, então você não confia. E realmente, no fundo, eu falar que confiava, na verdade era uma incredulidade minha. Era no seguinte sentido, Deus, eu confio no Senhor, mas eu estou fazendo aqui. E por um tempo as coisas não andaram. Então a gente foi janeiro? De janeiro tinha quase nada. Só um apartamento e um sonho. E essa era a nossa situação até janeiro. Eu falei, Luana do céu, o trem está chegando, está apertando. E aí ela falou, não, então vamos orar. Vamos orar, vai dar certo. E eu não tinha lugar para lua de mel. Eu falei assim para ela assim uma vez, você preocupa com as coisas tudo do casamento, cerimônia, cerimonialista, decoração, tudo? Eu preocupo com a lua de mel, fica tranquila. Quando deu janeiro eu falei assim para ela, veja bem, e se a gente for para Pirenópolis? Aí ela falou assim, eu não vou para Pirenópolis. E ela falou brava. E eu falei, brincando no fundo de verdade, falei, se ela concordar, né, até que dá. E ela falou assim, ela falou desse jeito, eu não vou para Pirenópolis. Eu falei, mas eu acho que você tem que ir. Aí ela falou, não vou.
Eu vou orar e Deus vai me entregar aquilo que eu quero, do jeito que eu quero. Aí eu falei, amém então, Luana. Então vamos lá. E a gente passou uma semana jejuando. E aí, quando apertou, eu falei assim, então vou começar a ir para a igreja todo dia certinho, vou na quinta-feira, vou nos domingos. Fiz aquela barganha, né? Que é errado. Mas sim, eu fiz. E as pessoas oravam por mim aqui na igreja, que as portas iam abrir. E eu não via as portas abrindo, eu não via nada. Eu falava, meu Deus do céu. Quando deu num domingo, a pastora Vânia chegou em mim e falou assim, Vinícius, faz uma oferta. Do nada, ela falou do nada. Eu estava quietinho lá, faz uma oferta e direciona para aquilo que você quer que Deus faça. Eu sempre fui muito cético em relação a isso, confesso com os irmãos, no seguinte sentido. Se eu fizer uma oferta para aquilo que Deus quer que eu faça, que eu consiga, então estou barganhando com Deus. Eu sempre tive essa mentalidade. Mas a pastora falou de um jeito que me tocou tanto. Eu falei assim, eu vou fazer essa oferta. E tinha umas contas para pagar, eu falei, vou pegar esse dinheiro aqui e vou fazer essa oferta. Sem brincadeira, deu na segunda-feira, acho que meu chefe me ligou, e ele falou, onde que eu queria passar a lua de mel? Foi. Aí, ele me deu algumas opções de lugares. Aí eu falei assim, conhecendo a Luana, ela vai querer ir para esse lugar aqui. E aí a gente escolheu Gramado. Então, só que aí que tá. Aí eu, na hora, saí assim, cheguei lá no escritório, conversei com ele, ele falou, não, aqui tal, um hotel, acho que é o melhor hotel de Gramado, pelo que eu vi lá, tudo pago. E aí eu falei assim, tá, agora tem o local e as passagens. Aí eu liguei para a Luana e falei, Luana, tem uma notícia para te dar, a gente conseguiu. Ela falou, eu sabia, deu certo. Que bom. Mas e as passagens, quem vai pagar? Até aí tudo bem. Aí eu falei assim, para mim mesmo, não vou testemunhar agora, porque Deus vai fazer a obra completa. Deu no mesmo dia, chegou um Pix no meu celular, de R$1.500, de uma tia minha, que falou que não ia me ajudar. Aí eu falei assim, não vou nem falar para a Luana agora, vai que ela pede de volta que foi errado, né? Aí chegou esse Pix, eu falei, obrigado Deus. E eu me senti num momento de tanta gratidão naquele momento, que eu fui almoçar, eu fui do caminho do trabalho até lá em casa chorando de gratidão, porque eu estava muito no meu braço, estava muito pela minha força, mas Deus fez naquele momento. E aí continuei e falei assim, mas esses R$1.500 vou pagar algumas contas do casamento, não vou comprar passagem ainda, eu acho que Deus vai fazer mais. Aí para quem não acreditava já começou a... E aí, estava lá no escritório, aí uma convidada lá do escritório, não é madrinha do meu casamento, ela pegou e falou assim, o Enil te deu a viagem? E eu aqui, nossa, será que eu falo que deu? Falou, deu hospedagem. Ela pegou e falou assim, então eu vou te dar a passagem de ida. Aí eu falei, meu Deus. Aí eu falei, vou aproveitar agora, toma meu CPF, toma tudo, já faz aí, porque vai que muda de ideia. E ela deu a passagem de ida, mas não tinha de volta. Eu falei, mas vou esperar, que esse trem vai ser completo. E aí, tive a passagem de ida, e aí já começou, né? Falar, eu tenho como ir, não tem como voltar. Talvez vou ter que ficar por lá. Vou ter que ficar lá, fazer outra coisa. E aí, procurando preço de passagem, tudo mais. E aí, meu pai pegou e falou assim, olha, eu posso te dar, eu e sua mãe, pode te dar a passagem de volta. Aí eu falei, não, você está brincando. Resumindo, meus pais me deram as passagens de volta. A pessoa do trabalho me deu a passagem de ida e meu chefe me deu a hospedagem inteira. Então a gente teve a lua de mel inteiramente. Ganhamos. E aí, fora outras bênçãos que a gente recebeu no caminho, ganhei um terno
super lindo, amei. Azul. Queria que eu usasse gravata vermelha, mas aí eu falei, é um noivo, né, pastor? Mas assim, por que eu estou contando isso? É porque Deus colocou no meu coração, tô até aqui com várias outras coisas escritas aqui, mas Deus colocou no meu coração de contar o testemunho. Porque quando eu fui ganhando tudo isso, Deus foi me mostrando de fato a bondade dele comigo. Talvez eu não merecia tudo isso, e eu não mereço, de fato, não mereço. Mas Deus foi me mostrando a bondade dele no caminho. Deus foi me mostrando como eu tomei a decisão certa. Deus me mostrou e me ensinou que quando você toma a decisão certa, você pode ir sem medo. Você pode ir sem medo porque Deus vai provendo no caminho. Tem mais uma bênção que eu vou contar. Foi o seguinte, a Luana ficou sem emprego. E aí a gente, pertinho de casar, agora foi começo do mês, e a Luana não tinha emprego. Eu falei, ixi, lascou agora. Beleza. Não deu, no mesmo dia que ela saiu do emprego, no mesmo dia, ela saiu de manhã, era o último dia dela, o pessoal não quis renovar contrato, porque falou que a área estava cheia e tudo mais. Quando deu à tarde, a gente estava lá na casa dela, a gente estava se arrumando para ir para a despedida do trabalho dela, que era lá na Piracanjuba. Uma pessoa do RH da Piracanjuba liga para ela e fala assim, olha minha querida, você vai ser supervisora da qualidade de leite. Você vai, da leite em pó, né? Você vai ser supervisora da qualidade de leite em pó. Aí, na hora, foi uma alegria imensa, por quê? Vou contar um pouco do seu, tá? Ela ficava assim pra mim, eu vou ser contratada como analista, se Deus quiser. Ficava de jeito, mas eu vou ser analista. Analista acho que é o cargo que você começa, né? É o cargo que começa na empresa. Então a Luana, naquele mesmo dia, ela foi contratada, não foi para analista, mas foi diretamente para supervisora. E nisso daí a gente tem visto como Deus tem sido bom com nós, como Deus tem cuidado da gente. E eu queria só colocar aqui 3 coisas que eu coloquei aqui para a gente tomar a decisão assertiva. 3 coisas para a gente tomar a decisão certa. Tem 3 minutos, uma coisa a cada minuto. Primeira coisa, para a gente tomar a decisão certa, precedência de oração. Você pode colocar aí para mim Lucas 6, do 12 ao 16, rapidinho? Em um daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos. Simão, a quem deu o nome de Pedro, André, o seu irmão, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Aqui fala claramente no versículo 12, que Jesus, antes de tomar uma decisão, quando Jesus ele sabia que ele estava prestes a partir, ele tinha que tomar uma decisão de deixar apóstolos, de deixar discípulos, para que a obra dele continuasse. O que Jesus fez? Passou a noite orando. Então, nenhuma decisão nossa, ela tem que vir antes da oração. Na verdade, a oração ela tem que vir antes da decisão. Segundo ponto que eu coloquei aqui, numa decisão, centralidade a Deus. Não basta orar para Deus, mas tem que orar a Deus. É diferente, você orar para Deus, é você orar para que Deus faça alguma coisa por você. Você orar a Deus é buscar intimidade com Deus. Você orar a Deus é buscar a vontade de Deus. Então toda decisão nossa, ela tem que ser tomada com base nisso, na centralidade de Deus. Eu estou fazendo isso porque eu vou satisfazer minha vontade, estou orando para Deus porque eu quero satisfazer minha vontade, eu estou orando para Deus para que Ele faça a vontade dEle. E o terceiro ponto que eu coloquei aqui foi confiança em Deus. Confiar em Deus e em seu plano, e não principalmente nas nossas habilidades. Isso daqui está na Bíblia, mas isso daqui teve um filósofo também que falou,
que Aristóteles, quando ele escreve um livro chamado Ética a Nicomaco, que é o filho dele, que ele quer ensinar todas as virtudes, ele fala assim, você deve refletir sobre algo, pensar e criar um fundamento e se submeter a ele. Essa é a lógica dos homens. Essa é a lógica de um filósofo. Só que a lógica de Deus, ela é diferente. Qual que é a lógica de Deus? Você primeiro se submete à vontade de Deus, e aí você se fundamenta naquilo que Deus colocou no seu coração. E confiar principalmente em Deus. Jesus, quando ele designou esses 12 apóstolos, ele não confiava nos homens em si. Ele confiava no que Deus iria fazer através daqueles homens. Não era confiança em homens, era através da obra que Deus ia fazer sobre eles. E será que a gente confia naquilo que Deus é capaz de fazer? Ou nós confiamos em homens? Vou dar um exemplo aqui, claramente, igreja. Quando você pensa numa igreja, a gente vê muitas igrejas aí surgindo, as igrejas de parede preta, e aí, só que você vê muitas vezes muito manualizado, muito operacional, onde as pessoas vão muito no seguinte sentido, cara, você faz isso, vai vir X pessoas no seu culto, se você fizer isso, vai vir tantas no seu culto. Mas será que a gente tem que confiar nisso ou a gente tem que confiar em Deus? Então a gente tem que confiar justamente em Deus. E o Evangelho, para encerrar, não é sobre os nossos pecados, nem sobre nós, mas é sobre Deus. O Evangelho, sabe o que ele diz sobre nós? O Evangelho diz que nós somos pecadores. O Evangelho diz que você é pecador, que eu sou pecador, e que quando você descobrir que você é pecador, você vai ver que a mão de Deus vai cair sobre você. Só que a principal notícia do Evangelho vem depois disso, que é o quê? É entender que um cordeiro se entregou, que Deus se entregou, para que a mão de Deus não caísse sobre nós, mas caísse sobre Ele anulasse todos os nossos pecados, e assim não sofrermos a ira de Deus. E esse é o verdadeiro Evangelho. O Evangelho é sobre isso. Então, se você está com algum problema no seu casamento, a solução não é amar mais a sua esposa. A solução é seguir o exemplo que Jesus deu. Qual foi o exemplo que Jesus deu? Amar a Deus primeiro, depois a sua esposa. Se você está com um problema nos seus negócios, a solução não é você dedicar mais tempo para o seu negócio. É o exemplo que Jesus deu. Amar a Deus acima do seu negócio. E depois as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu queria encerrar aqui, e é isso que o Evangelho nos diz. Obrigado, Vini. Cuidado com essa lua de mel, rapaz. Eu tenho boas lembranças da minha lua de mel. Né, meu amor? Foi tremendo, né? Eu quero dar um conselho para alguns homens aí. Não vai para água quente, não, irmão. Dá uma bambeira nas pernas que só Jesus acalça. E eu estava ali ouvindo o Vini, ele falando e eu olhando para cada um de vocês aqui. Por que ele está falando tudo isso? E quando ele falava, é como se o Senhor Jesus estivesse no nosso meio dizendo, eu vou fazer na sua vida hoje também. Coloca aí João 5. Vamos refletir sobre o texto. Eu gosto de olhar para a palavra. Vamos ver o que a palavra fala. O que a gente aprende com a palavra? Evangelho de João, capítulo 5. Jesus está subindo para Jerusalém, a festa dos judeus. Verso 2. Aí em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque com 5 entradas ao redor, ao qual em hebraico é chamado Betesda. Ali costumava ficar um grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Olha a condição das pessoas.
Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesses. Segunda situação, ali tem um anjo que desce e sobe para curar as pessoas. Verso 5. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38?